Esta videoaula é apenas um roteiro, um resumo de uma conferência, né, realizada. Então, esse trabalho do professor Giuseppe, da UFRJ, ele integra um evento, um seminário, né, um ciclo de debates que aconteceu no Instituto de Economia da Unicamp. E, no nosso caso, ele nos interessa porque a gente vem pensando várias outras concepções de capitalismo na contemporaneidade que fazem referência a esse campo das sociedades, né, do conhecimento, a sociedade do capital cognitivo, a sociedade das novas tecnologias, né, pensando, né, as plataformas também de produção de arte e cultura, que estão todas bastante formatadas dentro dessa perspectiva. Bom, basicamente, o que a gente observa aqui seriam três grandes grupos, né, de discussão. Então, toda a conferência ela vai se situar, né, na definição do campo específico, o que seria esse capitalismo cognitivo, como ele se relaciona com a aceleração algorítmica e como ele está profundamente relacionado às novas tecnologias e às novas formas de controle das sociedades contemporâneas. Esse capitalismo cognitivo na verdade, ele sofre, né, então, um impacto em toda a dimensão da vida cotidiana pela presença constante, né, e cada vez mais assim evoluindo em direções como a questão da Big Data, da inteligência artificial, da internet das coisas, ou seja, todas elas arregimentadas por um campo informacional, né, e a criação de grandes bancos de dados, né, que vão modulando, né, as nossas práticas sociais a partir de dispositivos de segurança que estariam presentes na organização, no ordenamento desses bancos de dados. Né. Esse capitalismo cognitivo é visto do ponto de vista de três grupos teóricos. Dois são considerados o que nós chamamos de teorias cognitivo-informacionais do capitalismo e uma delas é uma teoria vetorial do capitalismo contemporâneo. A primeira está relacionada intimamente à questão de pensar o papel da informação na sua relação com o capital. A segunda, da relação entre o capital e a informação, né, numa perspectiva da revolução informática, do Big Data. Né, e a terceira, uma abordagem vetorialista, pensa mais as operações, né, que ocorrem no capitalismo contemporâneo, ou seja, a logística do capital. Né. O que é importante entender aí? Né? Entender que estamos diante de uma proposta de saída de um modelo de análise que vinha do que chama industrialismo, fordismo e pós-fordismo, ou que a gente chama de capitalismo financeiro, capitalismo monetizado, né, baseado em teorias da moeda. Né. Essa ideia pós-fordista é uma concepção que vem de um campo mais rígido, mais tradicionalista das teorias marxistas, né, e que acabou bebendo um pouco em modelos macro, né, de análise macroeconômica dos modelos keynesianos, né, que revigoraram neo-keynesianos nos anos 70, na década de 80. Né. O que se entende, então, é que há um novo processo de globalização que conduz a essa concepção de um novo regime de acumulação do capital e da produção. Não se pode mais seguir essa ideia de um regime tradicional de conceitos, né, de acumulação do capital e de uma centralidade dos processos produtivos como era visto, né, no modelo industrialista, né, modelo fordista, vamos dizer assim. Né. A produção, então, ela vai ser regimentada e toda ela vai ser ordenada em torno do que a gente chama um regime cognitivo. Né. Então, esse regime cognitivo envolve e engloba, sim, o capitalismo financeiro, mas também o capitalismo em rede, né, e a circulação, né, como nova teoria do valor. Então, o valor está no processo, né, de circulação. Né. Com isso, outras dinâmicas sociais são profundamente afetadas, e é por isso que ele nos interessa. Então, vários desses conceitos eles nos tocam diretamente numa economia da cultura, numa economia das artes, né? Numa economia aplicada ao campo dos estudos das artes e da dança, porque eles afetam bastante a produção educacional, todo o campo cognitivo, intelectual, afetual, né? A composição social, a composição dos movimentos sociais, as demandas, né, dadas às políticas públicas são bastante afetadas por essa reconcepção do capitalismo. Né? Então, esse capitalismo cognitivo-financeiro, né, acaba formando uma espécie de modelo mais estrutural do capitalismo contemporâneo. Todo problema aí
diz respeito a uma reconcepção também do tema do que é a finança, do que é a monetização da sociedade. Então, o problema da moeda, né? Por isso, depois a gente vai ver em uma outra aula, né, um pouco mais a história das teorias da moeda, né? A vida da moeda e a moeda da vida. A economia ocidental, né, ela passa, né, por um processo, e aí os últimos anos, né, os últimos 10 anos, os impactos da pandemia e dos grandes desastres ambientais vêm afetando, né, e vem conduzindo a economia a operações cada vez mais macro sociais em rede, né? Então, uma economia monetizada em rede, né, tornando cada vez mais, né, impactante esse dinheiro, né, que está circulando nessas operações em rede. Aí a gente pode pensar um pouco na questão da economia do Pix também, né, que é bem importante. Então, o capitalismo em rede, ele é o capitalismo atualmente chamado de capitalismo global, né? Passando por elementos cada vez mais intangíveis e reorganizando a questão do trabalho, o tempo, né, produtivo e o valor trabalho, como a gente, por exemplo, vivendo aqui, assistindo aula em rede, etc. e tal, né? Ele afeta nossas dimensões subjetivas, né, nossas tomadas de decisão, nossos comportamentos como agentes econômicos, né, nossa capacidade de avaliação, né, da produção, né, material, inclusive a transformação do conceito o esgarçamento dessa noção de matéria, que é muito mais ampliado, né, mas afeta profundamente também a dinâmica da circulação do capital, né, na ideia de vetorialização, né, nessa coisa dessa transferência, então aquilo que eu falei dos bancos de dados, dos softwares, né, da produção de uma sociedade tecnológica, dos regimes de imagem, né, e tal, né. Então, esse capitalismo vetorialista, ele vai valorizar profundamente aquilo que, vamos dizer assim, que está no contínuo da circulação, né? Daquilo que se espalha mais aceleradamente de modo global, aquilo que está mais encadeado globalmente, né? E cada vez mais depende de insumos de cunho tecnológico, né? Elementos que acionam a intangibilidade, né, do elemento econômico, né? E, portanto, assim, talvez as relações entre imaterialidade e materialidade, conceitos que a gente pode vir a discutir mais adiante, né? Ele também, então, ele é basicamente assim, um tripé de rede, finanças e vetorialização, né? A valorização da circulação, né, dos elementos econômicos, né? O que acontece aqui é que esse capitalismo ele é um capitalismo de inclusão, né? Então a gente fala muito da inclusão, mas a inclusão é uma característica desse capitalismo vetorialista, né? Mas é uma inclusão que visa padronizar, né, os comportamentos, né, ambientais, né, as relações sociais, através de teorias da identidade que são absolutamente estáveis e que são colaborativas com os processos de produção. Então a inclusão ela visa construir identidades cada vez mais homogêneas, né, blocadas e talvez territorializadas, facilmente identificáveis. Então a gente pensa muitas vezes que a gente está talvez fortalecendo identidades de grupo e na verdade a gente está remetendo a uma ideia de controle, né? Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, quanto mais eu identifico, melhor eu posso aprisionar isso no enquadramento, né? Então ele se ordena de uma forma mais ampla do que provavelmente a relação entre uma mais-valia, né, da força produtiva. Então a relação não é a relação, né, de uma economia baseada no custo, né, do trabalho e, portanto, na produção dos salários, no regime dos salários. É um capitalismo, né, que produz, né, cada vez mais inclusão, cada vez mais diversidade, e uma diversidade que é emergente, territorialmente constituída, né, e que vai sendo contemplada, né, por formas, né, do pensamento antropológico contemporâneo, né. Isso leva a um processo, né, de precarizar o núcleo duro das relações de trabalho e produção, e passa a pensar, né, a distribuição da renda não pelos efeitos da produção propriamente dita, mas justamente pelos locais estratégicos que situam esses grupos identitários, ou seja, então as identidades servem como maneiras de hierarquizar e alocar o dinheiro, o valor, né? Então por isso que a gente vê cada vez mais editais que vão alocando,
né, a produção da renda, por exemplo, no setor da cultura, baseada em, a gente já viu, né, em formas da economia da dádiva, né, então essa alocação de recursos, né, do Estado, a partir de editais absolutamente exclusivistas, assim, identificados em itens, né, e isso serve, né, justamente para não valorizar a porção trabalho propriamente, né? Então, efetivamente, isso cria uma nova forma de pensar o conceito de emprego e de empregabilidade nesse capitalismo vetorializado, né? O que não significa que as formas do emprego anteriores, os regimes de visibilidade, as formas de controle do trabalho, né, assalariado, desapareçam. Né? Então, eles continuam existindo, mas emergem outras formas de controle, que são as formas mais contemporâneas e, portanto, as que se tornam hegemônicas no capitalismo atual. Né? A gente pode observar, né, como nessa perspectiva os teóricos vêm apontando a própria China como um processo em que ela tinha uma forma de controle disciplinado, né, da sociedade e passa, né, desse modelo industrialista para uma forma cada vez mais cognitiva, né, essa captura de modelos cognitivos modificando o próprio regime produtivo da China. Né? Então, essa forma, então, né, que não é mais hegemônica, que é pensar a economia, né, e a regra do trabalho pela questão dos regimes de emprego. Né? Isso implica, né, entender que emprego é o que não acontece, né? Que na verdade ser trabalhador é ser um prestador de serviços, então a gente está vivendo também uma era de uma economia de serviços baseadas em regimes identitários, né? Que criará também um conceito de capitalismo de plataforma. Né? Então, se a gente opera em plataformas, as plataformas são os locais onde a gente posiciona, né, a nossa cultura produtiva, né? A gente oferta os nossos instrumentos de trabalho ali, né? E desvincula isso de uma rede de empregos, enfim, tradicional. Né? É uma certa autonomia, uma autogestão do trabalho, mas ao mesmo tempo assim, né, uma responsabilidade pelo serviço individualizado que é prestado. Né? Então, efetivamente, a própria ideia do direito do trabalho vai sendo modificada, vai sendo repensada, porque se o salário, o regime, né, produtivo tradicional, né, as formas, né, de incorporação, de inclusão, né, pelo emprego, né, na sociedade produtiva. Então, os agentes ativos produtivos de uma sociedade não podem ser mais definidos por esse caminho. Como eles vão ser definidos, né, do ponto de vista do direito do trabalho, né, e quais serão as lutas sociais desses agentes que são autonomizados, individualizados, atomizados, vamos dizer assim. Bom, ao mesmo tempo, né, esse capitalismo convoca, além da plataforma onde a gente se posiciona e disponibiliza o nosso próprio trabalho, né, uma capacidade, né, de modificação, né, de caráter cognitivo do capital, ou seja, né, ligado a elementos intangíveis na avaliação dos serviços. Então, cada vez mais, né, o marketing de serviços está associado a uma avaliação cada vez mais qualitativa e subjetiva dos serviços. Né? E há uma forma de como isso vem afetando, né, os regimes mais tradicionais, né, de governo, né, e criando uma espécie de formas paralelas de governança social. Né? Então aí a gente vê um pouquinho, né, essas transformações, né, que vem sofrendo o capitalismo nesse momento. Bom, o que a gente observa, então, é que existe, né, algumas escolas que fazem um trabalho de leitura crítica, né, dessa ideia do capitalismo informacional, vetorializado, né, que vem, vamos dizer assim, identificado a esses modelos, né, de um capitalismo também financista, e vem apresentando aí modelos, como os modelos neoevolutivos, né, a economia da inovação, né, a economia tecnocientífica, a economia da biopolítica e do biopoder, a economia da escola operarista, pós-operarista, do Tony Negri e tal. Então ele vem apresentando, né, durante toda a conferência, né, os fragmentos de outros modelos teóricos que visam fazer uma leitura crítica,
né, dessa abordagem, né, desse capitalismo. Né. Aqui uma citação de Marx, né, a natureza não constrói máquinas, locomotivas, ferrovias, telégrafos, máquinas de fiar automáticas, etc. Esses são produtos da indústria humana, material natural transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza, ou da participação humana na natureza. São órgãos do cérebro humano, criados pela mão humana, do poder de um conhecimento que é objetivado. O desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o conhecimento social geral se tornou força produtiva imediata, e até que ponto as condições do processo de produção da própria vida social estão sob controle do intelecto geral e são transformadas de acordo com ele. Até que ponto as forças produtivas sociais foram geradas, não só sob forma de conhecimento, mas como órgãos imediatos de uma prática social, de um processo da vida real. Estamos aqui diante, né, da transição de um conceito rígido de capital fixo para um capital pensado em capital fixo de caráter cognitivo. Né? Então, o capital cognitivo é parte integrante das forças produtivas. Né? O intelecto geral, nesse sentido, né, como ele aponta, né, apresentado por Marx, né, é justamente uma expressão marxiana para a gente pensar, né, o poder econômico das atividades intelectuais nas sociedades contemporâneas. O poder que elas têm de gerar a riqueza. Né? Está presente ali no fragmento em que ele analisa, né, todo o investimento de capital cognitivo que é objetivado na criação da tecnologia. Criando, então, uma sociedade do intelecto geral. Né? Essa sociedade, então, capitalista, né, cognitiva, visa promover mais e mais a complexidade do desenvolvimento do intelecto geral, né, controlando mais e mais os processos vitais a partir disso. Então, o sistema, né, o sistema informacional, né, a criação de grandes bancos de dados, né, que são capazes de acumular, né, volumes gigantescos de informação, se transformando numa forma ordenada de classificação dos sujeitos, enfim. Né? Nesse sentido, a ideia de capitalismo pós-fordista ela é muito pequena, né? E por isso, né, ela não seria competente o suficiente para definir tudo o que acontece no capitalismo contemporâneo, já que efetivamente o intelecto é uma força, né, que se posiciona no lugar, né, disposto pela mercadoria tradicionalmente, né, e o Estado passa a ser um agente desse intelecto geral, porque ele é capaz de criar uma regulação, né, de cunho político que vai tomar decisões frente a como vamos lidar com essa ideia de capitalismo cognitivo. Bom, o autor, então, vai apresentar alguns teóricos, né, durante a sua conferência, né, de maneira como é que essas hipóteses, né, visam retomar certos aspectos, né, da composição de classe, do conceito de trabalho, né, para entender acontecimentos da sociedade atual. Né. Então, aqui um pouco a ideia do Toni Negri, que é um teórico italiano, vai ser bastante explorada, né? Então essa ideia, né, de como ele vai agenciar e articular temas do anticapitalismo, do pós-modernismo, do neoliberalismo, da questão da democracia, do pensamento comum, da ideia da multidão, né? Então autores como Deleuze e Guattari, Jameson, né, um teórico, né, dos temas da lógica cultural do capitalismo tardio, Harvey, né, na condição pós-moderna. Então, ele vai fazer uma recuperação de autores que vieram produzindo aí nos esteios dos anos 80, 90 e anos 2000, né, e vai trazendo isso até um momento mais presente. Bom, na segunda parte, o autor se dedica a pensar o tema da aceleração algorítmica, né, que é algo já uma questão bem mais recente, já no século XXI, a partir dos anos 2010, 2012, quando isso então realmente ganha um efeito, né, cada vez mais mediado por uma presença robusta socialmente da internet. Né? Então, uma sociedade que cada vez mais vai se digitalizando, vai passando a processos de identificação do consumo por seleção numérica, né? A interlocução, né,
dos atores, né, econômicos com robôs, né, então na internet, nas compras, nos pagamentos, né, então todas as formas de interação vão sendo cada vez mais motivadas e mobilizadas pela presença desse elemento tecnológico. Né. Com essa automação, automatização, robotização, com essa presença constante do algoritmo, cada vez mais vai desaparecendo de algumas etapas do processo da cadeia produtiva, do processo produtivo, a presença do trabalho, propriamente dito, do trabalho acelerada. Né? Aceleradamente. Né? Então, na verdade, o algoritmo passa a ser uma espécie de elemento assim que vai se colocando numa posição que supera a presença do trabalho físico, humano, propriamente dito. Né? Então, isso vai produzindo um conjunto de novas narrativas, de uma nova percepção da sociedade, né? Que vem se posicionando frente a isso. Né? E obviamente, isso acaba tomando, né, pé, frente, assim, né? Bom, então, se todo mundo vai poder assim interagir com as máquinas, né, para produzir mais e mais singularidade ou então mais e mais homogeneização, o tema da singularidade parece ser profundamente estratégico, né, a maneira como a gente vai lidar com a inteligência artificial nas próximas décadas, né, apontando cada vez mais uma artesania distópica, né, de um poder cada vez mais emergente, né, da inteligência artificial frente à inteligência humana. Né? E uma outra forma de vigilância que não passa por aquela vigilância tradicional do panóptico, do Big Brother, etc. E tal, né? Com outras formas de dispositivos de controle. Né? Isso que nós vemos aqui. Então, o que é mais importante é entender que ela não é só um estimulador, né, de funcionamento cerebral, de funções lógicas, mas, na verdade, ela acaba permitindo, por um lado, né, essa repetibilidade e, por outro, né, processos que vão sendo acompanhados, vão sendo dimensionados cada vez mais no rumo de uma aprendizagem cada vez mais profunda, uma capacidade de promover inferências estatísticas, né, e probabilísticas, ou seja, outros modelos de pensamento, né, então uma espécie de matematização, né, do mundo, né, e que vão consolidando os nossos nichos, né? Porque essa é a única forma, né, que a gente teria de pensar, né, uma sociedade que vai se tornando cada vez mais estatística, né? Então vai produzindo cada vez mais, como eu falei, grandes bancos de dados, os big data, né? Então grandes volumes de dados. E como é que eu vou modular e fazer um acompanhamento, né, na mesma velocidade, né, da interlocução entre elementos das redes, os vetores sociais propriamente ditos e a monetização dessa sociedade. Né? Então, a gente pode começar a pensar que a gente está diante de uma outra forma de conceito de inteligência, né? E provavelmente, né, uma reflexão sobre uma outra ideia de estatuto do que é a humanidade. Né? Então, talvez aí as neurociências, né, e a própria inteligência artificial, enfim, venham a nos dar uma reconcepção do que é o humano nessa era da inteligência artificial. Estou pensando a Life 1.0, 2.0 e 3.0 nesse período. Então, a primeira seria, né, o hardware humano, quer dizer, então, aquilo que está no nosso cérebro, da pré-história até os dias atuais, né, a formação, né, e o capital de informação que está contido na história, na memória genética, na história da espécie, pós-processo de hominização, levando aí esses 50 mil anos para estabilizar uma forma de pensamento da espécie humana, no Sapiens Sapiens, né, com toda a sua diversidade, né, e processo evolutivo, né, uma relação da vida 2.0, que é a presença dos softwares, né, fazendo cada vez uma interface mais ampliada entre a natureza e a cultura, ou seja, tornando cada vez menos dicotômica essa relação, como a gente via lá nos debates mais estruturalistas. E a vida 3.0, que é a maneira como o que se aponta aqui, né, nas transformações biológicas, na genética, né, as pesquisas, né, contemporâneas, demonstram que os softwares eles vêm trabalhando sobre o hardware. Né? Então, a vida 2.0 vem operando sobre a 1.0 e transformando ela numa vida 3.0.
né, acelerando processos evolutivos, né, estabelecendo condições de comunicação entre as máquinas. Né. Então aqui a gente vai vendo, né, uma aproximação mais analógica, né, entre cérebro e corpo, ou cérebro e mente, né, também, né, a relação, né, entre hardware e software, né, como isso vem de um processo que vem evoluindo o cérebro, né, para fora do sistema nervoso comum. Né? Então, como o hardware humano, né, biologicamente, vem sendo afetado pela produção de softwares, né, que vão evoluindo o nosso sistema nervoso numa direção bastante distinta da convencional. Isso nos leva a um conjunto de reflexões que expande a temática, né, econômica do capitalismo para novas formas de pensar as relações que a sociedade vem estabelecendo e mudando paradigmaticamente o papel da tecnologia. Então, essas produções, e aí nós vamos ver uma série de autores, especialmente do campo da neurociência, que vão debater profundamente, né, essas questões. Então, ele encerra essa primeira parte justamente, né, com essa ideia de um capital intelectual generalizado e quais são os efeitos que ele produz nessa sociedade. Na última parte, então, a conferência vai se concentrar na questão do comando, vigilância e controle. Né, as novas formas de controle e comando, né, essas passagens, né, e o papel que a ciência tem como lugar de produção do trabalho. Né? Então, de um lado, né, como se pode produzir uma teoria crítica a respeito disso, esse mal-estar contemporâneo provocado pelos excessos da tecnologia, essa tentativa de controle racionalizado, né, matematizado do mundo social e das potências sociais, né, e de outro lado, simplesmente uma dinâmica que aborda o próprio processo de constituição dessas transformações. Né? Então, essa questão da presença das máquinas, né? As máquinas agora não vistas apenas como tecnologia, mas bio-nanotecnologias, né? Então, sensores, né, cognitivos, né, a inteligência artificial, as redes neurais, né, em interação com, né, as redes, né, com a sociedade de redes, né, como isso vai afetando também as novas composições, não só da economia, mas a subjetivação dessa economia e um novo conceito de ciência. Né? É fundamental observar aqui que um dos papéis centrais é justamente assim, como isso vai produzir efeitos, né, nas políticas sociais, nas políticas públicas, já que esse capitalismo ele permite, né, um tipo de governança também baseada nesses comportamentos frente ao algoritmo. Né? Então, esses sensores, né, ordenadores da existência. Então, efetivamente, como há um avanço frente à questão técnica. Então, a tecnologia e a técnica, né, vem se transformando realmente talvez no grande campo, né, que venha a afetar todas as outras formas de ordenação social. Né? Bom, e aí, enfim, a gente vê esse debate frente, né, à questão das lutas, né, do mundo do trabalho. Então, a última parte dele é um pouco voltada para isso. E o processo de como a gente então faz um trabalho crítico sobre a produção da ciência contemporânea, né, e ao mesmo tempo, né, uma possibilidade de defesa da ciência, né, não apenas assim como frente à irracionalidade do mundo. Então, quer dizer, de um lado uma ciência que instrumentaliza cada vez mais o poder, né, e de outro uma ciência que se coloca em confronto com a dimensão irracional, né, e por outro lado, né, pensar uma ideia de uma sociedade que foi toda cientificizada, né, ou seja, a ciência como o arregimentador da governabilidade, da governança social, que também não é verdadeiro, porque ela passa por uma mediação da instância política. Então, quais seriam os desafios, né, do capitalismo cognitivo, né, e do capitalismo de vigilância? Então, as formas, né, as formas próprias da cognição, as formas próprias do controle na forma de governabilidade da soberania social, né,
e esse mal-estar causado, né, por essas formas ambivalentes que vão surgindo, né, ao final. Bom, no fim do texto, nas últimas partes, então ele vai se dedicar a observar alguns temas, né, que estão nas bordas, né, dessa concepção sistêmica. Então, a questão do capteur, do sensor e dos sensores, por exemplo. Então, né, o contágio, né? Então essa cidade, né? Essa cidade que por um lado vai se tornando uma cidade hipersensível, uma cidade inteligente, né? É uma cidade também que registra e documenta os acontecimentos, os nossos passos, né? Então a cidade sensível é também uma cidade de vigilância, né? E há também todo um debate em torno de uma concepção, né, que vem do Achille Mbembe, né, sobre a necropolítica, né, então a crítica da razão negra, a crítica, né, do conceito de interseccionalidade, que também está presente aqui. Então aqui a gente volta àquela problemática que já foi tocada em outro momento, né, de como esse debate e essa concepção de interseccionalidade tem sido usada e abusada justamente, né, para se transformar numa espécie de novo minério, né, de extração do mundo contemporâneo. Né? Então, aquilo que aparentemente é aquilo que garante a liberdade individual, a identidade dos grupos, vem se tornando justamente, né, o próprio conceito de afropuritanismo, né, ou necropolítica, né, racial e étnica e sexual. Então, todos os grupos identitários excluídos vão sendo colocados numa nova forma de ordenamento e posicionamento. Então, a gente percebe que as operações, né, contemporâneas de ICG e outras mais, né, usam de estratégias de marketing justamente para capturar essa diversidade, né, em tipologias, né, bastante organizadas, sistematizadas da resistência, mas todas elas enfraquecidas e sustentando também esse capitalismo de banco de dados. Então ele vai fazendo produzindo, né, esse efetivo efeito, né? Talvez isso seja muito próximo de um conceito bem antigo, né, que é o conceito de aceleração do mundo, aceleração do tempo, né, já desenvolvido nas obras do Paul Virilio. Né? E como, de uma certa maneira, né, essa aceleração tecnológica que vem se tornando preponderante, né, um eixo, né, de condução da vida social nos últimos 10, 15 anos, né, com a integração cada vez mais de todos os sistemas, então, né, os dados cada vez mais integrados em bancos cada vez mais robustos, né, e o desafio é justamente pensar como é que a gente vai transitar disso para um uso mais inteligente, mais sensível efetivamente e acima de tudo, que mantenha o seu caráter democrático. Né? E aí o debate volta a autores clássicos, né, do debate do pós-modernismo, Paul Virilio, por exemplo, e Jean Baudrillard, né, que já vinham pensando, né, que a aceleração ela era responsável também pela produção de um desaparecimento do real. Então a ideia de a vetorialização vai transformando cada vez, vai minguando, né, a relevância, a importância da própria noção de real, da tríade real, simbólico e imaginário. Tudo vai ficando cada vez mais na ordem do imaginário e da imaginação e o real vai se transformando numa coisa absolutamente irrelevante. Né? E como os sistemas técnicos vêm explorando cada vez mais essa dimensão imaginária do mundo social, né? Os investimentos, né, contemporâneos nesses aspectos. E aí, assim, os críticos disso, por exemplo, né, como discursos de grupos de esquerda podem se aproximar de falas, né, de governos considerados de centro-direita ou de direita, né? Então a questão, né, como os grupos podem radicalizar também a sua forma de lidar com a ciência, na medida em que a ciência vem se transformando nesse forte aparato, né, de sustentabilidade do próprio capitalismo, né, nesses sentidos. Acho que aí a gente pode ver que então vai apontando para várias dimensões, então vai fazendo uma revisão dessa temática, passando por
Guattari, Deleuze, Michel Foucault, né? Nietzsche, né? Pensando todos esses aspectos, né? E o que seria então, né, a exploração, né, do mundo, né, nessa forma contemporânea desse capitalismo vetorializado, capitalismo algorítmico, né, o que seria realmente isso, né? Então, de uma certa maneira, o autor aponta para algo que a gente vem assistindo, né, que a dinâmica da composição e recomposição dos movimentos sociais vem ficando muito assim tensionada por uma tentativa de criar uma horizontalidade das interações, das relações, que depende profundamente das redes. Então, o que a gente vê, assiste mais, não é uma democracia real, mas uma democracia digital, né? E de outro lado, né, um embate, né, de hierarquias polêmicas entre grupos de extrema esquerda e extrema direita que vem se espalhando pelo mundo, na medida em que realmente o foro público, o foro da dimensão de debate público vem sendo esvaziado, já que na verdade há um vazio de poder que foi criado nas últimas décadas com uma ascensão de várias estratégias populistas de governança. E aí algumas coisas que vêm como temas para debates, então ele traz alguns temas, né? E finaliza então com esses temas de debate aqui, que nos atingem muito profundamente, né? Na medida em que a gente pensa, então, qual é o papel dessa ideia dos bancos de dados na reconcepção do pensamento da cultura e da arte, né? Como como a gente vai incorporar, né, a invisibilidade, a informalidade, né, de certas formas de organização societal e organização da cultura, né, a, como é que a gente vai configurar uma maneira de cadastro, de registro desses grupos, né, então o conflito dos dados, né, como é que a gente vai dar acessibilidade à cidade, então essa cidade inteligente, mas até onde vai essa malha, até onde ela se encontra, então a gente vê então o acesso à rede. Então toda vez que a gente tem uma crise sistêmica, a gente se dá conta, né, de que há uma vasta e uma larga extensão de território que está completamente inacessível, né? Não só pelos fluxos urbanos tradicionais, o transporte público, etc. e tal, mas pela malha de rede mesmo de acessibilidade, né? E as maneiras como vai se criando formas de negócios, né, e formas de economia de negócio, de interações societais, interações profissionais que já não passam mais pela ideia de trabalho, mas passam por essa oferta de serviço. Então, hoje o trabalhador é um empreendedor que oferece serviços nas redes sociais, né? E basicamente isso, então, que a gente vê, então, que seria esse lugar do artista, né? Então a gente poderia fazer uma pergunta, né? Se a gente tivesse hoje uma reformulação do pensamento brechtiano, né? Quando ele colocava o operário numa certa condição paradigmática, né? Na espetacularidade, né? Então estrategicamente, né? O operário, o campesino, etc. E tal. Quem seria esse prestador de serviço naquele lugar, né? Desse teatro, dessa configuração teórica brechtiana. Bom, isso na verdade são orientações para vocês poderem assistir a conferência, que é bem mais longa, que tem um debate depois, na sequência, mas que vão servir porque eu vou comentar também outros autores que trabalham outros conceitos de capitalismo na contemporaneidade e que vão nos servir também para pensar um pouco mais como é que a gente se situa enquanto produtores de cultura e de arte, por exemplo, nessa sociedade digital. O que é a cultura no mundo digital? O que é a arte no mundo digital? Né? O que é o que é isso dentro de um universo, né, ordenado sistemicamente em bancos de informação e bancos de dados? Né? Então, é para a gente pensar um pouquinho sobre essas temáticas e vamos dar seguimento. Muito obrigado e até o próximo encontro.